Boa noite a todos, meus amigos que estão aqui no Facebook da ISCOM Recife para essa transmissão do Śrīmad Bhagavata, leitura do Śrīmad Bhagavata, né? Essa leitura transcendental, ela tem como objetivo trazer uma luz de conhecimento espiritual acerca do Bhagavata, mais para inspirar a leitura do Bhagavata, né? Na realidade, o Bhagavata é uma literatura muito extensa, ela é imensa e demora muitos anos para você ler todo o Bhagavata, né? Porque são 19 livros, são muitos capítulos, muitos versos, mas a gente não quer assim passar tanto tempo sem pelo menos ter uma visão do que é o Bhagavata. Depois a gente pode ler vagarosamente, né? Ler assim com mais assim detalhes, lendo os significados. Mas hoje e nessas semanas, todo domingo, a gente está lendo um capítulo, uma leitura corrida, com pequenos comentários apenas, ok? Então vamos lá. Vamos fazer essa leitura transcendental do Bhagavata. Hoje nós estamos lendo o terceiro canto, capítulo 20, Conversas entre Maitreya e Vidura. Então vamos primeiramente cantar um pouco, né? Para invocar a misericórdia de Krishna, Srimati Radharani, que a gente possa representar a sucessão discipular de mestres espirituais vindos de Shukadeva Goswami e até os dias atuais, nessa linha em que Prabhupada é a figura que trouxe para o Ocidente toda essa misericórdia do Bhagavata, e ofereçamos assim todos os respeitos a Srila Prabhupada. Já, então vamos cantar um pouquinho como Prabhupada cantava antes de começar a nossa leitura do Bhagavata. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Janavalabha Girivaradari, Gopi Janavalabha Girivaradari, Yasodanandanam Braja Jananandana, Yasodanandanam Braja Jananandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Srila Prabhupada Ki Jai, Śrīmad Bhagavatam Ki Jai, Shri Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bol. Então vamos ler algumas orações antes de começar a leitura propriamente dita do Śrīmad Bhagavatam, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Sri Krishna, a todo penetrante personalidade de Deus, filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar esse Śrīmad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, e a Shila Vyasadeva, o autor. Shrim Vatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Stohya Padrani Vidunoti Surit Satam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Śrīmad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, lendo o Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 20, conversa entre Maitreya e Vidura. Interessante que nesse terceiro canto, o capítulo 5 é a conversa de Maitreya com Vidura. E nesse aqui é conversa entre Maitreya e Vidura. Só muda um di. Lendo o primeiro verso. Sri Shaunaka perguntou: ó Sutta Goswami, depois que a Terra foi reposta em sua órbita, que fez Swayambhuva Manu para mostrar o caminho da liberação às pessoas que nasceriam mais tarde? Então, anteriormente a gente viu que a Terra saiu de sua órbita por causa do demônio Hiranyaksha, mas aí o Senhor Krishna, na forma de Varaha, apareceu e colocou a Terra de volta em sua órbita, matando o demônio Hiranyaksha. Bom, agora que a Terra estava em órbita, o propósito da criação poderia ser cumprida, que é ajudar as almas a voltarem ao lar, a voltar ao Supremo. Toda essa criação, ela existe com esse propósito. E as almas, nós, almas que estamos aqui nesse mundo material, possamos retornar ao mundo espiritual. Significado: o aparecimento do Senhor como a primeira encarnação de Javali ocorreu durante a época de Swayambhuva Manu. Esse é o significado de Srila Prabhupada. Vamos ler o verso 2. Shaunaka Rishi indagou acerca de Vidura, que era grande devoto e amigo do Senhor Krishna, e que abandonou a companhia de seu irmão mais velho, porque este último, juntamente com seus filhos, urdiu artimanhas contra os desejos do Senhor. Aqui tem um pouco do Mahabharata, que Vidura era irmão de Dhritarashtra. Dhritarashtra tinha 100 filhos, e esses 100 filhos eram encabeçados por Duryodhana, e Duryodhana queria ser o imperador, mas o direito do império e o desejo de Krishna
era que Yudhishthira fosse o imperador, uma vez que Yudhishthira ele possuía tanto o direito hereditário quanto o direito por qualificação, já que ele era um Rajasi, um rei santo. Vidura nasceu do corpo de Vedavyasa e não era inferior a ele. De tal modo, ele aceitou os pés de lótus de Krishna de todo o coração e era apegado a seus devotos. E era apegado deixa eu ver como ficou essa tradução. Ele aceitou os pés de lótus de Krishna de todo o seu coração e era apegado a seus devotos. Eu acho que e que era apegado a seus devotos. Faltou um que aqui. Vamos lá. Verso 4. Vidura purificou-se de toda a paixão, vagueando por lugares sagrados, e por fim chegou a Hardwar, onde encontrou-se com um grande sábio que conhecia a ciência da vida espiritual e fez-lhe perguntas. Shonakarishi, portanto, indagou: que mais Vidura? Perguntou a Maitreya. Então aqui está Vyasadeva está fazendo um retrospecto, né, da conversa entre Vidura e Maitreya, né? Porque tudo que foi relatado antes era a conversa de Vidura e Maitreya. E agora, novamente, retoma essa conversa de Vidura e Maitreya, né? Okay. E glorificando Vidura. Vidura, ele glorifica Vidura como sendo igual a Vyasadeva. Também é uma outra história do Mahabharata, né? Que Ambika e Ambalika, né, eram esposas de Vichitravirya e elas não conseguiram assim ter um filho com Vichitravirya porque Vichitravirya morreu assim logo depois do casamento e ficou sem herdeiro. Mas aí Satyavati, que era a esposa do rei Shantanu, ela tinha um filho antes do casamento com Shantanu, que era Vyasadeva. Então, ela chamou Vyasadeva e pediu para Vyasadeva gerar filhos para a dinastia Kuru. Aí ele gerou 3 filhos, né? Um deles era Dhritarashtra, que nasceu cego, porque Vyasadeva ele saiu do eremitério e foi direto para atender sua mãe. Então ele não tomou banho, não fez a barba, estava talvez até nu, né? Aí foi se relacionar com a princesa fechou o olho. Aí foi uma ofensa. Então o filho nasceu cego. O segundo, a outra não fechou o olho, ficou olhando, mas ficou apavorada, branca. Aí o segundo filho nasceu saudável, mas branco, pando, albino, nasceu branco. E depois ela pediu que ela tivesse mais um filho, né, com uma serva das rainhas, né? E aí essa serva tratou Vyasadeva como um grande sábio e teve um filho com ele, e esse filho foi Vidura, né? Então, verso 6. Ó Sutta Goswami, que toda a boa fortuna esteja contigo. Por favor, narra-nos as atividades do Senhor, que são todas magnânimas e dignas de glorificação. Que tipo de devoto pode saciar-se de ouvir os passatempos nectários do Senhor? Então, os devotos nunca ficam saciados, nunca ficam cansados de ouvir os passatempos do Senhor. Pode mandar passatempo atrás de passatempo, que os devotos estão sempre querendo ouvir os passatempos.
de Krishna. Ao ser solicitado pelos grandes sábios de Naimisharanya a falar, o filho de Romahrishna, Sutta Goswami, cuja mente estava absorta nos passatempos transcendentais do Senhor, disse: por favor, ouvi o que agora direi. Então aí, o Sutta Goswami, ele era o filho de Romahrishna, né? Que seria a pessoa que iria dirigir o sacrifício de 1000 anos em Naimisharanya. Mas como ele cometeu uma ofensa a Balarama, aí terminou tendo que ser substituído. E ele foi substituído pelo seu filho. Por isso que ele é chamado Sutta. Sutta quer dizer filho, né? Então, Sutta Goswami, e esse era altamente qualificado, né? Verso 8. Sutta Goswami continuou: Vidura, o descendente de Bharata, deleitou-se em ouvir a história do Senhor, o qual, tendo assumido através de sua própria potência divina a forma de javali, divertira-se levantando a terra das profundezas do oceano e matando indiferentemente o demônio Hiranyaksha. Vidura então falou ao sábio da seguinte maneira. Então aí Sutta Goswami retoma a conversa entre Vidura e Maitreya. Vidura disse: já que conheces assuntos inconcebíveis para nós, dize-nos, ó sábio, que fez Brahma para criar seres vivos depois de gerar os Prajapatis, os progenitores dos seres vivos. Então agora Vidura pergunta, já ele ouviu o passatempo de Silvaraha, né? E agora ele pergunta sobre como Brahma, a gênese do universo. Ele quer saber sobre a gênese do universo, como Brahma criou os seres vivos. Vidura perguntou: como os Prajapatis, tais progenitores das entidades vivas, como Mariti e Swayambhuva Manu, criaram de acordo com a instrução de Brahma, e como desenvolveram este universo manifesto. Então aí está o universo todo manifesto, e é curioso de saber como foi que ele foi construído. Os cientistas também tentam compreender isso, né? Mas aqui nós aprendemos, não como os cientistas que eles aprendem por Pratyaksha e Anumar. Eles aprendem por experiências próprias, né? E por dedução, né? Mas a gente aprende por Shabda, através de ouvir. Aqui nós estamos aprendendo através de Shabda, através de ouvir a autoridade, né? Ouvir a autoridade sobre que criou o universo, né? Que criou Brahma, né? A autoridade da literatura védica, dos Shastras, deixado pelo Senhor. É assim que nós aprendemos, né? Porque outra forma de aprender não é garantida o conhecimento, não é garantido o conhecimento perfeito. Então, verso 11: desenvolveram eles a criação em conjunção com suas respectivas esposas, permaneceram independentes em suas ações ou providenciaram-na todos juntos. Ele quer saber como foi feito, quer saber qual foi a participação das esposas, né, na criação, né? Já que a gente sabe que existem as duas energias, masculino e feminino, Krishna e Radha, né? Shiva e Parvati, né? Brahma e Saraswati. Então ele queria saber o papel
das esposas, como foi que foi feito, né? Se foi feito junto com a esposa ou se foi feito simultaneamente, né? Como foi feito isso? Ele quer saber. Maitreya disse, quando o equilíbrio da combinação dos três modos da natureza foi agitado pela atividade invisível da entidade viva, por Mahavishnu e pela força do tempo, a totalidade dos elementos materiais foi produzida. Então, quando os modos da natureza material estão em equilíbrio, estão inertes, né? Imóveis, então não há elementos materiais, né? Não há hidrogênio, não há oxigênio, não há qualquer tipo, ferro, qualquer elemento material, não existe, nem terra, nem água, nem fogo, nem ar. Então todos esses elementos, eles são criados a partir da interação dos modos da natureza, que essa interação começa a haver depois que o pradana é agitado pelo olhar do Ser Supremo que lança as entidades vivas nele. Impelido pelo instinto da jiva, pelo destino da jiva, o falso ego, que é de três tipos, desenvolve-se do Mahatattva, no qual predomina o elemento de rajas. Do ego, por sua vez, desenvolve-se muitos grupos de 5 princípios, né? Então aqui, bem técnico, né? Bem técnico, para a gente poder entender isso aqui, só se ler o significado desse Prabhupada. Esse aqui não dá para explicar. A matéria, significado, a matéria primordial ou prakriti, natureza material, composta pelos 3 modos, gera 4 grupos de 5. O primeiro grupo chama-se elementar e constitui-se em terra, água, fogo e éter. O segundo grupo de 5 chama-se Tanmatra, referindo-se aos elementos sutis, objetos dos sentidos, som, tato, forma, gosto e cheiro. Esses são o segundo. Quer dizer, tem os elementos grosseiros, depois tem os elementos sutis, né? A sensação de som, a sensação de tato, a sensação de forma, a sensação de gosto e a sensação de cheiro. O terceiro grupo são os 5 órgãos sensoriais para aquisição de conhecimento: olho, ouvido, nariz, língua e pele. Então, depois que existe primeiro as sensações, aí depois vem os sentidos, os 5 sentidos. O quarto grupo é dos sentidos funcionais. Então, com esses sentidos, a pessoa fala, as mãos, os pés, o ânus e os órgãos genitais. Alguns dizem que há 5 grupos de 5 dos objetos dos sentidos, o dos 5 sentidos, os dos 5 órgãos sensoriais, da aquisição de conhecimento e dos 5 dos sentidos funcionais, e o quinto grupo é dos 5 deidades que controlam essas divisões. Então, outros ainda dizem que existe mais um grupo, né, que é das deidades, que controlam esses grupos, né? Já aí a gente entendeu mais ou menos, voltando aqui, impelido pelo destino da jiva, o falso ego, que é de 3 tipos, então, falso ego da bondade, paixão e ignorância, desenvolve-se do Mahatattva,
no qual predomina o elemento de Rajas. Então, no Mahatattva predomina Raja. Do ego, por sua vez, desenvolvem-se muitos grupos de 5 princípios. Aqui Prabhupada explicou aqui no significado. Então vamos para o verso 14. Separadamente incapazes de produzir o universo material, eles se combinam com a ajuda da energia do Senhor Supremo e foram capazes de produzir um ovo reluzente. Então é interessante, né? Primeiro veio o ovo, né? Um ovo, e foram capazes de produzir um ovo reluzente. Então, pela energia de Krishna, energia do Supremo, ele manifestou tudo na forma de ovo. Interessante, eu achava que a galinha que vinha primeiro, mas aqui está dizendo que quem veio primeiro foi o ovo reluzente. Tá? Por mais de 1000 anos, o ovo brilhante pairou sobre as águas do oceano causal, no estado inanimado. Então o Senhor entrou nele como Garbhodakasha e Vishnu. Então, o universo é um ovo, né? E o Senhor entra nele como Garbhodakasha e Vishnu. Aí, a partir daí, o ovo ficou lá, inerte, mas depois o Senhor entrou como Garbhodakasha e Vishnu. Do umbigo da Suprema Personalidade de Deus, Garbhodakasha e Vishnu, brotou uma flor de lótus reluzente com 1000 sóis abrasantes. Esta flor de lótus é o reservatório de todas as almas condicionadas. E a primeira entidade viva que surgiu da flor de lótus foi o onipotente Brahma. Então, as entidades vivas estavam ali, no caule da flor de lótus, na flor de lótus. E a primeira delas era Brahma. Quando esta Suprema Personalidade de Deus, que está deitado no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência. E com a inteligência invocada, começou a criar o universo como ele era antes. Srimad Bhagavatam fala Tene Brahma Hridayati, anteriormente, né? Que o Tene Brahma, Hridaya, coração, o coração de Brahma. O Senhor instruiu o conhecimento. Em primeiro lugar, Brahma criou de sua sombra as coberturas de ignorância das almas condicionadas. Elas são em números de 5 e chamam-se Tamísvara, Andatamísvara, Tamas, Moha e Moha. Então aqui tem um significado bem extenso, né? Então não dá para a gente ler esse significado, é bem grande, para o Prabhupada explicando, mas a gente sabe que a ignorância não é só de um tipo, não, são 5 tipos, né? Ok? E aqui estão os nomes da ignorância. Tamishra, a mais conhecida é essa Tamishra. Om Magyana Timirandasya, essa Tamishra, e tá aí, a escuridão, né? Depois anda Tamishra, Tamas, Moha e Maha Moha. Por desgosto, Brahma desvencilhou-se do corpo de ignorância e, aproveitando-se desta oportunidade, os yakshas e rakshasas lançaram-se de um salto em busca da posse do corpo, que continuou a existir sobre a forma da noite. A noite é a fonte da fome
e da sede. Então, aí, por desgosto, né? Talvez porque Brahma, ele se sentiu assim culpado de criar essa ignorância, né? Ele deixou o corpo. Dominados pela fome e pela sede, eles corriam para devorar Brahma de todos os lados e gritavam: não o poupeis, comei-o. São as criaturas que comem carne, né? Aí atacaram os Brahma. Brahma, o líder dos semideuses, cheio de ansiedade, pediu-lhes: não me comais, mas protegei-me. Vós nascestes de mim e vos tornastes meus filhos. Portanto, sois Yakshas e Rakshasas. Então, Brahma, assim, ele ia abandonar o corpo, mas não queria ser devorado pelos Yakshas e Rakshasas. Então, ele criou os principais semideuses que brilhavam com a glória da bondade. Ele derramou diante deles a refulgente forma do dia e os semideuses divertidamente tomaram posse dela. Então a forma da noite, né, que foi criada por Brahma, ela se tornou abrigo para os Yakshas e Rakshasas, pessoas assim, que não muito civilizadas, né, que gostam de, são apegadas à escuridão, né, e à vida pecaminosa, né, à vida irreligiosa. E o dia, quando ele criou o dia, foi para as pessoas religiosas, os semideuses. Então, ele criou, o Senhor Brahma, então, gerou os demônios de suas nádegas, e eles gostavam muito de sexo. Por serem demasiadamente luxuriosos, eles aproximaram-se dele para copular. Então, ele criou os demônios das suas nádegas, mas como os demônios eles gostavam muito de sexo, então eles quiseram copular com o Senhor Brahma, o Criador do Universo, o próprio Deus do Universo, né? O semideus Criador do Universo. Verso 24. A princípio, o adorável Brahma riu da estupidez dos Asuras, mas vendo aqueles descarados cada vez mais perto dele, ele encheu-se de indignação e, amedrontado, correu com grande celeridade. Correu rapidamente, né? E eles iam estrupar Brahma. Ele aproximou-se da personalidade de Deus, que concede todas as bênçãos e dissipa a agonia de seus devotos. Aqueles que se refugiam a seus pés de lótus, dissipa a agonia de seus devotos e daqueles que se refugiam a seus pés de lótus. Ele manifesta suas inúmeras formas transcendentais para a satisfação de seus devotos. Então ele se manifestou, ele se aproximou, Brahma, sendo atacado dessa maneira, no princípio da criação, se aproximou de Krishna, de Deus. O Senhor Brahma, aproximando-se do Senhor, falou-lhe assim: meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. Meu Senhor, sois a única pessoa capaz de acabar com a agonia dos aflitos e de infligir agonia àqueles que nunca recorrem a vossos pés.
Krishna mata os demônios, né? Paritranaya sadhanam vinashaya chadushkritam. Mata os demônios e protege os devotos, né? O Senhor, que pode ver distintamente as mentes dos outros, percebeu a aflição de Brahma e disse: abandona este teu corpo impuro. Sendo assim ordenado pelo Senhor, Brahma abandonou seu corpo. O corpo abandonado por Brahma tornou-se a forma do crepúsculo, quando o dia e a noite se encontram, uma hora que acende a paixão. Os asuras, que são passionais por natureza, dominados, que são pelo elemento de Rajas, tomaram-no por uma donzela, cujos pés de lótus ressoavam com um tinir de sinos de tornozelo, cujos olhos estavam inchados de embriaguez e cujos quadris eram cobertos por tecido transparente, sobre o qual brilhava um cinto. Então os demônios, quando Brahma se transformou no crepúsculo, os demônios viram aquele crepúsculo como uma mulher. Seus seios projetavam-se para cima por estarem tão estreitamente unidos entre si, sendo demasiadamente contíguos para admitir qualquer espaço intermediário. Aí está descrevendo os seios da mulher que os demônios estavam vendo, né? Ela tinha nariz bem formado e belos dentes, um sorriso adorável, brincava com seus lábios e ela lançava um olhar divertido para os asuras. Isso eles viram o crepúsculo, viram tudo isso no crepúsculo. Adornada com tranças escuras, ela escondeu-se, por assim dizer, acanhada. Ao verem aquela mocinha, todos os asuras entonteceram-se de apetite sexual. Os demônios louvaram-na. Oh, que beleza! Que raro autocontrole! Que desabrochante juventude! No meio de todos nós que estamos apaixonadamente ansiosos por ela, ela movimenta-se como alguém absolutamente livre da paixão. Incorrendo em várias especulações sobre o crepúsculo, isso tudo aí os demônios estavam vendo no crepúsculo, né? Que lhes parecia dotado da forma de uma jovem mulher, os asuras débeis mentais trataram-na com respeito e avidamente lançaram-lhe da seguinte maneira, falaram da seguinte maneira. Isso é para o crepúsculo que ele está vendo isso tudo no crepúsculo. Quem és tu, ó bela mocinha? De quem és esposa ou filha? Qual pode ser o objeto de teu aparecimento diante de nós? Objeto. Por que nos atormentas? Desventuradamente que somos, com a inestimável mercadoria de
tua beleza. É poesia dos demônios, né? Canção que dá para fazer uma canção aí, né? Muitas pessoas vão gostar porque são muito apaixonados, né? E apesar de ser a fala dos demônios, é bastante poético, né? Porque nos atormentas, né? Com tua beleza, né? Desventurados que somos com a inestimável mercadoria de tua beleza. Quem quer que sejas, ó bela mocinha, nós somos afortunados por ser capazes de te ver. Brincando com uma bola, tens agitado a mente de todos os espectadores. Ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola, saltitante contra o solo em tuas mãos, teus pés de lótus não permanecem nem num só lugar. Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fica fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Por favor, entrança teus lindos cabelos. Os Asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma mulher e a revelar-se em forma enfeitiçadora, e eles apoderaram-se dela. Então os Asuras se apoderaram do crepúsculo, né? E os Yakshas da noite. Com uma risada cheia de profundo significado, o adorável Brahma gerou então, por sua própria graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesmo, as hostes de Gandharvas e Apsaras. Então esse aqui, que é o verso anterior, foi como Brahma gerou os Asuras, os Yakshas e Rakshasa. Agora, pela graciosidade de Brahma, foram gerados os Gandharvas, que são os cantores celestiais, e as Apsaras, as dançarinas celestiais. Depois disso, Brahma abandonou aquela brilhante e amada forma de luar. Visvavasu e outros Gandharvas de bom grado tomaram essa posse dela. Então, foi assim que Brahma criou a forma do luar, né? Que Visvavasu e outros Gandharvas se apossaram dela. O glorioso Brahma, em seguida, gerou de sua indolência os fantasmas e doentes. Então, as coisas ruins de Brahma, ele gera coisa ruim, né? Fantasmas e doentes. Mas fechou os olhos quando viu-os nus com seus cabelos em desalinho. Você vê um fantasma nu, não é mole, hein? Os fantasmas e doentes tomaram posse do corpo jogado fora sobre a forma do bocejo de Brahma. Então, da preguiça de Brahma, da indolência de Brahma, do bocejo de Brahma, os fantasmas tomaram conta. Também se conhece isso como o sono que causa salivação. Então, quem baba dormindo não é muito auspicioso,
os duendes e fantasmas, eles se apoderam do corpo. Os duendes e fantasmas atacam homens que são impuros. Ataque este conhecido como insanidade. Então, segundo o Srimad Bhagavata, a insanidade é um produto de ataque de fantasmas. E se manifesta em pessoas impuras. Recomenda-se, reconhecendo-se cheio de desejo e energia, o adorável Brahma, criador das entidades vivas, gerou sua própria forma invisível de um umbigo, as hostes de sádias e pitas. Então, do seu umbigo gerou as hostes de sábios e pitas. Os próprios pitas tomaram posse do corpo invisível, a fonte de uma existência. É por intermédio deste corpo invisível que os bem-versados nos rituais oferecem oblações aos sábias e pitas sob a forma de seus ancestrais falecidos na ocasião de Shraddha. Então, quando alguém da família abandona o corpo, os descendentes, eles fazem a cerimônia de Shraddha para adorar os pitas e os sádias, a fim de beneficiar seu parente. Verso 44. Então o Senhor Brahma, através de sua habilidade em esconder-se da vista, criou os Siddhas e Vidyadharas e deu-lhes aquela maravilhosa forma conhecida como Antardana. Antardana significa que essas criaturas podem ser percebidas como estando presentes, embora não possam ser vistas a olho nu. Então você não vê, você percebe que a criatura está aí. Verso 45. Certo dia, Brahma, o Criador das entidades vivas, observou o seu próprio reflexo na água e, admirando-se, gerou Kimpurushas, bem como os Kinnaras daquele reflexo. Ok? Os Kimpurushas e Kinnaras tomaram posse desta forma sombria, deixada por Brahma. É por isso que eles e suas esposas cantam suas louvações, relatando as façanhas dele e a cada aurora. Na aurora, né? Vamos ler o significado. O período bem cedo da manhã, 1h30 antes da alvorada, chama-se Brahma Muhurta. Durante este Brahma Muhurta, as atividades espirituais são recomendadas. As atividades espirituais executadas de manhã cedo têm um efeito maior que em qualquer outra parte do dia. Misericórdia de Krishna, os devotos acordam cedo, né, o Brahma Muhurta, e fazem suas orações. Verso 47. Desta vez Brahma deitou-se com o corpo inteiramente esticado. Ele estava muito adormecido, muito aborrecido, porque o trabalho da criação não andava a contento. E, num estado de espírito taciturno, ele abandonou aquele corpo também. Então, Brahma saía trocando de corpo, hein? Ó, querido Vidura, o cabelo que caiu daquele corpo transformou-se em serpentes, e mesmo enquanto o corpo rastejava para diante com
suas mãos e pés contraídos, deles saltaram ferozes serpentes e nagas, expandindo seus cabelos e expandindo seus cabelos levantados. Então parece que Brahma, ele cria abandonado o corpo, ele abandona o corpo, aí daquele corpo cria, ele tem outro corpo, abandona o corpo e já cria outro corpo, e aquele corpo que ele abandona, ele se transforma em algumas coisas da criação. Certo dia, Brahma, o autógeno, a primeira criatura vivente, sentiu-se como se o objetivo de sua vida tivesse sido alcançado. Naquele momento, ele gerou de sua mente os manos, que promovem as atividades beneficentes do universo. O Criador, Senhor de si, deu-lhe sua própria forma humana. Vendo os manos, aqueles que tinham sido criados antes, os semideuses, os Gandharvas e assim por diante, aplaudiram Brahma, o Senhor do universo. Então, Brahma deu a Manu a sua própria forma. Eles oraram: ó Criador do universo, nós estamos alegres, o que vós produzistes está bem feito, uma vez que os atos ritualísticos foram agora estabelecidos convenientemente nesta forma humana. Todos nós compartilharemos das obrações sacrificatórias. Então, quando a criação foi estabelecida, né, aí, para os seres criados foi dado, né, uma forma de executar sacrifício, né, para o benefício deles. Né. No Bhagavad Gita está escrito isso aí. Tendo se equipado com austeridade, penitência, adoração, conhecimento, concentração mental e absorção em devoção, acompanhados pela falta de paixão e tendo controlado seus sentidos, Brahma, a criatura viva, autógena, gerou grandes sábios como seus amados filhos. Então, quando Brahma ele dotou-se dessas qualidades que estão no modo da bondade, ele criou os sábios. Verso 53. O Criador, não nascido do universo, deu a cada um deles filhos, cada um daqueles filhos, uma parte de seu próprio corpo, que era caracterizado pela profunda meditação, concentração mental, poder sobrenatural, austeridade, adoração e renúncia. Já aí terminou esse capítulo 20. Então aí, nesse último verso, ele criou esses grandes sábios, né, de suas boas qualidades, e deu para eles parte de seu corpo, que era composto também dessas boas qualidades. Jai Hare Krishna, vamos dar uma olhada aqui no Face para ver se algum amigo veio para assistir. Sim, temos um amigo e vamos ver se alguns passaram e deixaram comentários. Ok. É a Vanusa Hare Krishna. Ela deixou um comentário aqui. Jaya assistiu desde o comecinho, a 52 minutos. E ontem a internet não me deixou acompanhar por completo o estudo do Bhagavad Gita.
aceite minhas reverências para Burharichakra Dasa. Hare Krishna Mataji, muito obrigado por a senhora acompanhar, muito bom. E foi uma história muito interessante, né? Ontem a gente também falou sobre as formas de Krishna, né? A forma universal também foi muito, muito inspirador, né? Mas aqui a gente está terminando na horinha, né? 55 minutos, né? De palestra, Haribol, de palestra de Bhagavatam, tá ótimo. E para a semana a gente continua aí também com o Bhagavad Gita e também com o Srimad Bhagavatam. E aqueles que estão assistindo aí pelo Facebook, né, da ISKCON Recife, né, aliás, pelo o canal do YouTube, não esquece de dar o seu like e fazer a sua inscrição no canal. Estamos com 342, né? Jai, Hare Krishna, e agora vamos encerrar a nossa live de hoje cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até amanhã, que tem mais um dia amanhã. Hare Krishna. Amanhã cedinho, lá pelas 7, 6 e meia, né, a gente está fazendo a live do Bom Dia. Hare Krishna!